Ai, gente, tô nervosa. Verdade, parece que é a primeira vez. Estou realmente nervosa. Quanto tempo, né? Passar no palco do TDC é muito Não, importante, né? Nossa. fique tranquilo, o público aqui tá muito amigável, tá certo? Todo mundo É, tá né? curtindo muito aqui, curtindo você, tá certo? Então, né, Obrigada. vou deixar aqui, tá, para você. Isso, Ok? obrigada. Obrigada, O gente. palco é seu, Andressa. Vocês vão me ajudar no horário, né? Porque senão a gente vai falando. Obrigada. Bom, de novo, bom dia. Prazer. Para você que está em casa, eu sou Andresa, sou uma mulher negra, tenho cabelos escuros. Hoje eu estou sem trança, né? Então ninguém está me reconhecendo, eu estou offline agora. E eu estou vestindo uma camisa de cor amarela, com, obviamente, fazendo a propaganda, né? Collab do ano, a Froiá e Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Desculpa, Brasil, é isso. E a gente vai sortear uma camisa depois. Vamos conversar, então, sobre o mapa de talentos negros em tecnologia. Ó, tô tão nervosa que o passador estava ao contrário, tá, gente? Mas vocês me deem um desconto. Bom, quem somos? Antes de falar quem somos, é preciso contar histórias. Por que eu conto história? Porque, em geral, nós somos invisibilizados e apagados. Nós sabemos que a história do Brasil é invisibilizada e apagada de maneiras diferentes. Então, eu vou contar o quem somos um pouquinho de trás para frente. Essa imagem que vocês estão vendo, eu estou de olho fechado, enfim, ignorem, né? Porque naquele tempo a gente não tinha tanto. Naquele tempo, gente, 2018. É, muita coisa evoluiu. A gente não tinha tanto hábito assim de tirar foto de tudo, né? Da alma. Hoje a gente não assiste mais nada, a gente só tira foto, só filma e não faz mais nada. Naquela época, ou seja, em 2018, nós realizamos o primeiro evento aberto sobre People Analytics do Rio Grande do Sul. Nós, quer dizer, eu, tá? Não vou aqui ser modesta dizendo que não fui eu, porque fui eu. Eu chamei algumas pessoas muito significativas, muito importantes, nesse cenário e nesse contexto, porque eu já era curiosa sobre essa pauta, e ninguém dos RHs onde eu trabalhava, ninguém dos RHs com os quais eu interagia, queriam saber disso. Ai, o que tu quer? O quê? Eu, gente, é uma coisa muito importante, tá? É no cenário internacional, isso já está avançando bastante. Vamos falar sobre isso? Ai, Andresa, mas tu inventa cada coisa. Sim, sim, eu estou inventando cada coisa. Então, em 2018, a gente fez esse primeiro evento aberto sobre People Analytics. Então, neste evento, tinha ninguém mais, ninguém menos do que Lauro Madaloso e Deli Matsu, que era só o diretor de RH do Google, né? Só, apenas essas pessoas. E a Karine também, que hoje é diretora de inovação de uma consultoria grande aí de tecnologia. Só essas pessoas. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque este evento foi o precursor da trilha de RH Ágil. Porque eu me lembro que neste ano nós submetemos a trilha de RH Ágil aqui para o TDC e ela não foi aprovada. Não tinha demanda, né? Nossa, ninguém queria falar sobre isso. O que RH quer falar de ágil? O que RH quer falar de estratégia, de dados? Nada disso, não existe isso. Eu conto essas histórias para que vocês saibam que nem todo mundo é super disruptivo e inovador. Muita gente já está trabalhando para que nós possamos estar nestes momentos fazendo o que a gente faz. Mais uma parte da história. Essa foi uma das palestras que eu fiz no TDC, que eu rodei um pouquinho, essa eu fiz em São Paulo. Na época, também na época, a gente não tinha muitos RHs no TDC falando sobre estratégia, sobre recrutamento, sobre estratégias de relacionamento com comunidade, sobre community management, sobre DevRel, sobre várias outras coisas. E toda vez que eu dizia que ia para um evento de tecnologia, todos os meus pares, meus colegas, minhas amigas, mas o que tu está fazendo aí? Tu é de RH, o que tu quer fazendo em eventos de tecnologia? E eu dava uma respirada profunda, né, assim, e vida que seguia. Mas, enfim, aconteceu bastante, tá? E aí a gente começou a fazer história. Porque em 2018 também, estou trazendo esse ano, porque foi ontem, né, gente? 2018 foi ontem, mas olha o tanto de coisa que já aconteceu de lá para cá. Em 2018, nós tivemos a alegria de ter o primeiro espaço de diversidade do TDC criado por mim também. Então, se hoje tem um áudio de diversidade no TDC, fui eu que fiz. Por que eu falo isso? Ai, Andrés, você é metida. Não, é para vocês saberem que existe muita gente trabalhando para que muitas coisas aconteçam. Muita gente trabalhando. Obviamente que eu não fiz isso sozinha, obviamente que foi uma construção, mas teve que ter dois passos. Primeiro, da coragem, porque em 2017
eu e um grupo de pessoas negras aqui de Porto Alegre, de várias empresas de tecnologia, nos reunimos e criamos o grupo chamado AfroPython, que acho que todo mundo conhece. Eu sou cofundadora também. E aí a gente veio no TDC, começamos a nos olhar para um lado, assim, a gente chegou na Yara e falou assim: Yara, tu não tá sentindo nada diferente aqui nesse evento? Não tá sentindo uma coisa estranha? E ela, né, nos perguntou o que está acontecendo. Eu falei, quantas pessoas negras você contou nesse evento? 2017, gente. Essa pergunta veio assim, no peito, né? Que em 2017 tu falar sobre isso não existia. Mas nós já estávamos falando. E a gente perguntou para a Yara, e ela, obviamente, saindo da bolha, né? A bolha dela foi furada naquele momento, né? A Yara, ela ficou verde, azul, amarela. Que ótimo, porque as transformações vieram a partir daí, porque a gente só consegue se transformar e mudar as coisas quando a nossa bolha estoura, né? Quando a gente sai daquele mundo que a gente sempre está. E aí, a partir daí, a gente construiu, esse foi o primeiro lounge de diversidade do TDC, isso foi em São Paulo, gente. Olha o meu despertador tocando aqui, atrapalhando todo mundo, desculpa. E isso foi em São Paulo, vocês têm noção do que é isso, né? O TDC já com um evento super consolidado, daí em São Paulo fazer um lounge de diversidade no meio do evento, e eu me lembro que esse local era perto do aeroporto, então não tinha microfone, não tinha nada, mas era uma super estrutura, um super espaço. Mas as pessoas ainda não conheciam, não sabiam o que estava acontecendo ali. E aí, aquele ali foi o primeiro dia, e depois. Opa, opa, calma, gente. Opa, é o de baixo. O de baixo volta? Ai, meu Deus, olha o spoiler. Esse foi o último dia. Esse foi o primeiro, esse foi o último, mas assim, estava lotado. Por isso que eu disse que eu ia brigar com o Augusto Huckert, porque ele foi o meu partner in crime aqui e lá também. E a Nana, que hoje trabalha na Red Hat e mora na Irlanda, foram os meus dois companheiros. Não sei se ele vai gostar dessa foto, mas azar, já que ele não está aqui mesmo, eu posso falar mal dele de qualquer jeito, né? Mas o Augusto Huckert é um grande amigo e um grande aliado que desde sempre vem me acompanhando. Ele não fala, ele não divulga muito, mas sim, tá, gente? Quem conhece o Augusto, levanta a mão. Augusto é muito conhecido, tá? Se vocês não conhecem, vão conhecê-lo. Enfim, contei um pouco da história de trás para frente para vocês saberem que não foi um caminho fácil, tranquilo, tem muito mais coisa, mas eu só resumi porque é importante saber contexto. E esse é um contexto histórico muito importante. E aí, estamos aqui hoje, né? Quase 5 anos depois, para contar o que veio, o que aconteceu depois desses dias todos. De muitos e muitos e muitos e muitos processos, construções, passagens, veio o Afroiá. Afroiá, tá, gente? Afroiá. Não é Afroia, não é sei lá o nome que vocês vão falar. Aprendam a falar Afroiá, tá? E é importante, né, ensinar para as pessoas. E o Afroiá nasceu justamente dessa caminhada de não me enxergar nos pares. Eu já trabalhei em várias empresas de tecnologia e outras empresas que não eram de tecnologia também, e não tinha pares, não via pessoas negras ascendendo, não via pessoas negras já líderes de tecnologia, e eu não conseguia me encontrar e me enxergar com elas como pares, as vendo, por exemplo, em palcos de eventos, em atividades de relevância. Isso começou a me incomodar muito, porque com os movimentos iniciais que a gente fazia com a AfroPython, nós estávamos falando de carreiras de início, estágio, inclusão, vamos trazer mais pessoas para a tecnologia. E o AfroIA, ele já nasce com as pessoas que já são líderes, que já estão em ascensão de carreira, já são tech leads, já são aquele sênior de 10 anos, né, que é o analista que está 10 anos na mesma empresa, ou está 10 anos como analista, ou Dev 1, Dev 2 e não consegue ascender. A gente sabe por quê, porque tecnicamente não é só um problema. Então, a Freia nasceu para isso, para que a gente possa construir outras narrativas sobre pessoas negras, tecnologia e inovação. E, estrategicamente, nós fazemos várias coisas, né? A empresa está fazendo 2 anos agora, a gente fez 2 anos este ano especialmente, e foi uma construção, está sendo, na verdade, uma construção de entendimento. Entender o que significa, o que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente foi chamada para fazer processo de recrutamento e seleção, mas não era bem isso, até no começo a gente fez, agora a gente faz muito mais projetos de engajamento e relacionamento com a comunidade negra de tecnologia, que, pasmem vocês, é gigante, tem pessoas muito qualificadas, só que elas não querem trabalhar na empresa de vocês. Tem que conquistar, né? Assim como outros talentos, vocês têm que conquistar também. Então, a gente faz um monte de coisa. Depois eu posso compartilhar esse material aí. E, finalmente, sobre mim, né? Quem sou eu para além do que vocês veem, enxergam, tal. A coisa mais importante que vocês têm que saber sobre mim é que eu sou a mãe do Samuel. Eu não gosto de postar foto dele nas redes sociais, né? Não posto foto dele, não gosto. Porque, né? Razões óbvias, já sofri muito hate, também porque eu não acho seguro. Mas
a informação mais importante que vocês têm que ter é que eu sou mãe de um homem negro, um jovem negro, de 13 anos. E se vocês acompanham as estatísticas desse país, ele tem uma data máxima de vida, certo? Quem acompanha as estatísticas sabe. Um jovem negro no Brasil tem uma média de idade de até 23 anos. Então, eu tenho, teoricamente, 10 anos para mudar o mundo para que meu filho possa continuar vivo, lutando, trabalhando e sendo muito feliz. Tenho pressa, portanto. Segunda coisa, mais importante que vocês têm que saber sobre mim, é que eu sou tricampeã da Libertadores, né, gente? Muito obrigada, sou flamenguista, graças a Deus. Então, essa é informação relevante, vocês vão ver muito ela por aí. Fora isso, tem um monte de coisas aí que eu faço parte, que eu participo, porque eu acho que a atividade de grupo ajuda bastante a você se envolver com as pessoas, conhecê-las, ouvi-las, é o que eu prego bastante. Toda vez que alguém diz, nossa, mas tu tá em tudo, sim, né, meu trabalho é com pessoas, portanto eu preciso ouvi-las, eu só sento aqui, às vezes, vocês estão sentados ali comendo alguma coisa, eu não estou falando nada, só estou ouvindo a conversa de vocês. Gente, desculpa, estou ouvindo a conversa. Estou ouvindo a conversa, eu assisto palestra técnica, não faço nada de código, graças a Deus, mas escuto as palestras, ouço, leio, tudo que vocês imaginarem sobre tecnologia, eu estou bem imersa. E eu acho importante isso. Mas isso é só um amontoado de coisas que talvez faça sentido para alguém. E aí, nesse caminho também, eu entendi que, como afronhar como pessoa e como profissional, enfim, eu entendi que 3 pilares são bem importantes para trabalhar na questão da diversidade racial em tecnologia. Tecnologia, identidade e protagonismo. A tecnologia para que a gente possa estar cada vez mais à frente e não vou dizer exatamente à frente, mas atualizado em relação às questões tecnológicas. Identidade, para que eu possa, por exemplo, estar num evento e se eu quiser estar de trança, se eu quiser estar de black, se eu quiser estar com as guias do candomblé, porque graças a Deus eu também sou macumbeira. Então, para eu poder manifestar a minha identidade onde eu puder estar, onde eu quiser estar, seja numa empresa, eu não ser questionada se eu for sexta-feira toda de branco, ninguém vai me perguntar, ai, vai para onde hoje, está toda de branco? Sim, isso mesmo, está pensando, vou mesmo. Tem algum problema? Então, a identidade tem a ver com isso, para que a gente possa cada vez mais levar a educação e letramento racial, não só para pessoas não negras, mas para pessoas negras também. E o protagonismo, tenho certeza que, invariavelmente, em algum momento, vocês conheceram alguma pessoa negra muito incrível tecnicamente, mas ela nunca teve oportunidade de estar num palco como esse, né? Ela nunca teve oportunidade de estar numa palestra, ela não teve oportunidade de estar numa reunião falando sobre uma feature importante que ela construiu no projeto. Então, o protagonismo tem a ver com isso também. Eu faço curadoria muito aprofundada de pessoas que possivelmente vocês não vão ter ouvido falar, elas não estão no mainstream, elas não são as mesmas de sempre. Mas eu procuro trazer essas pessoas à tona, porque a gente tem muito talento escondido por aí, só esperando uma oportunidade. E aí eu vou começar a falar sobre o que vocês querem saber, né, dos dados. Case da Bayer, contratação de talentos negros. Quem ouviu falar desse case? Pode levantar a mão, gente, não tem problema não. Quem está no digital pode levantar, sei lá, a mão também, não sei. Que depois eu vou ver o que vocês levantaram. Sobre esse, eu tenho certeza que todo mundo ouviu falar. Quem ouviu falar do programa do Magazine Luiza, levanta a mão. Sabia, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é, esses programas, eles existiram com algumas bases específicas por decisões estratégicas das companhias, porque, obviamente, empresas desse tamanho não iam simplesmente. Ah, eu já acordei com vontade de contratar um preto, né? Hoje, eu já acordei com vontade, eu vou fazer. Mentira, obviamente não aconteceu isso. Foram programas estruturados que levaram em consideração muitas coisas e, principalmente, tinham pessoas com visão, porque eles colheram muitos frutos positivos dessas ações. E aí eu estou falando disso porque também é importante falar sobre quem fez antes. É nesse sentido que eu estou colocando aqui esses dados para vocês. E aí algumas informações. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, em maio de 2020. Alguém sabe alguém não sabe o que aconteceu em maio de 2020? Não fiquem com vergonha. Levanta a mão quem não sabe o que aconteceu em maio de 2020. Pode, sério, é de verdade, ele pode levantar. Não sei, pode falar. Não? Em maio de 2020, nós tivemos o assassinato brutal de um homem negro nos Estados Unidos com um pisão no pescoço. O nome dele era George Floyd e ele morreu gritando: "Eu não consigo respirar". Que hoje é uma pergunta que vira piada num programa de TV.
Por que que eu falo disso sempre com muita dor e sofrimento? Porque é importante vocês saberem que existiu um marco específico que norteou as estratégias de diversidade e inclusão racial nas empresas brasileiras. E também governos, enfim, outras entidades. Tenho certeza que se vocês recordarem as empresas de vocês, muitas delas, eu vou rir porque essa parte foi, infelizmente, muito engraçada, para não dizer trágica, colocaram um quadradinho preto na tela do Instagram. Quem viu isso, levanta a mão. Patético, certo? Patético. Claro que não desmobilizo aqui as pessoas que realmente sentiram muito, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas se, se mobilizaram nesse sentido, mas a gente sabe que muita coisa aconteceu com base no. E agora? Se eu não colocar, fica feio, né? Eu sei porque eu recebi tanta ligação, tanta mensagem, que eu falei assim: olha, vou ter que cobrar. Foi aí que nasceu a Fluir, né? Aí eu vou ter que cobrar. Vou ter que cobrar, que eu não posso fazer essa consultoria de graça, não. Tá muito tempo da minha vida falando isso. Mas, enfim, com esse advento, as empresas começaram, então, a efetivamente começar a pautar estrategicamente diversidade e inclusão racial. É importante falar isso, porque vocês viram que não começou em 2020, né? Já tem muita gente trabalhando muito antes de 2020 para que a gente pudesse chegar no ponto como estamos hoje. E muito antes de mim, ou a Python e tal, já tem muitas outras pessoas. Minas Programam já existe há um tempão. O trabalho que existe na Bahia com as meninas digitais, inspirada na computação de Recife, já está aí há um tempão fazendo. Então, ninguém é super pioneiro em nada. A gente só está tendo visibilidade porque agora faz sentido. Né? Agora faz parte aí do mainstream, mas já tem gente trabalhando. E aí eu fiquei pensando, depois desse tempo em que aconteceu essa tragédia, infelizmente teve que acontecer uma tragédia para que a gente pudesse ter visibilidade de algumas coisas. E aí, então, eu pergunto, alguém trabalha em alguma empresa que toma alguma decisão sem se basear em dados? Tipo governo, né? Brincadeira. Tem um monte de empresa que faz isso, mas assim, ações estratégicas que envolvam orçamento, que envolvam pessoas, com certeza nenhuma empresa hoje decente, ou seja, uma empresa que de fato pensa no futuro em sustentabilidade, está pensando em fazer alguma ação que não envolva dados. Ela precisa conhecer as informações para saber como ela vai agir. E de 2020 para cá, as empresas têm feito o que querem. Elas vão lá, fazem as ações de diversidade racial, 99% sem inclusive ter pessoas negras no time. Vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Tenho certeza que as empresas de vocês fizeram várias ações sem saber o que estavam fazendo, essas ações não existem mais hoje, certo? Quem lembra de uma ação que começou em 2020 e continua até agora, levanta a mão. Eu sei. Eu sei, gente, eu sei. Porque não existe consistência, estratégia, conhecimento, principalmente dados. Como desenvolver estratégia sem dados? Foi aí que a gente desenvolveu essa pesquisa, que a pergunta era bem óbvia. Como eu vou criar e construir uma estratégia específica, sustentável, direcionada, eficiente, que tenha retorno, porque, infelizmente, tudo nesse mundo precisa de retorno, né? Não exatamente o retorno emocional, de propósito, mas precisa de retorno financeiro também. Então, como desenhar uma estratégia assim você entender quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas querem, o que elas precisam, qual é o perfil delas. E foi aí, então, que a gente construiu essa pesquisa. E aí, como histórico, de novo, né, sempre tem alguém que já fez alguma coisa que você fez, ou está criando alguma coisa parecida, ou está pensando. E aí, em 2018 também, o Preta Lab fez essa pesquisa Quem Coda BR, junto com a ThoughtWorks. Foi uma pesquisa mais focada em mulheres, para fazer esse levantamento também sobre pessoas negras na tecnologia, mais focada em mulheres. E a famigerada pesquisa do Stack Overflow, que tem 1% de respondentes negros no mundo todo, ou seja, não serve para nada para a gente como indicador para tomar decisão nenhuma, certo? Acredito que ninguém leve isso em consideração quando olha para a regionalização, né, para território. Foi aí, então, na verdade, essa pesquisa já está no meu coração e na minha alma há muitos anos, mas só depois de muito trabalho que a gente finalmente conseguiu rodar, a gente rodou Quem Somos, Mapa de Talentos Negros em Tecnologia, porque você não pode e não deve tomar decisões sobre terceiros sem entender o perfil deles. Eu trouxe alguns dados para vocês, a pesquisa ainda não está disponível para download, ela estará a partir da semana que vem, finalmente. E aí vocês vão poder ver tudo que foi construído. Mas antes de ver tudo que foi construído, eu preciso aqui dar os créditos para o Instituto Suma Uma. Eu contratei, então, o Instituto Suma Uma, que é um instituto um centro de formação, pesquisa e assessoria,
a Thaís Oliveira, que é a fundadora. Por favor, sigam o Instituto Suma Uma. Se vocês têm interesse em criar programas educacionais, ações afirmativas nas suas empresas, o Instituto Suma Uma pode ajudar. Inclusive, é um instituto com apenas os maiores pesquisadores negros do Brasil, mestres e doutores das maiores universidades, inclusive um dos maiores pesquisadores mundiais, o principal brasileiro em tecnologia, inteligência artificial, racismo algorítmico, está nesse instituto, que é o Tarcísio Silva. E muitos outros pesquisadores do tema comunicação, empreendedorismo, tecnologia e questão racial estão nesse instituto também. Então, eu fiz essa parceria com o Instituto Suma Uma e a gente rodou a pesquisa. Essas são as rainhas, porque é importante para nós, pessoas negras, é importante sempre que vocês digam os nossos nomes e sobrenomes e mostrem o nosso rosto. É importante, a invisibilização passa por isso também. E aí, essa é a Thaís e a Juliana. A Thaís é a pesquisadora, a diretora do Suma Uma, e a Juliana é a designer que fez essa arte maravilhosa. Quem acompanhou o nosso desenvolvimento aí viu as artes da Juliana maravilhosas. Quais são esses dados, né? Eu trouxe só alguns, não vou trazer todos, não. Vocês que lutem lá, baixando a pesquisa no nosso site, gerando tráfego para mim, mas eu vou trazer algumas para vocês interessantes. Foram mais de 600 respondentes de todas as regiões do Brasil. A maior parte, então, 43, quase 44% mulheres cisgênero, quase 48% de pessoas do gênero masculino. Os jovens de 20 a 34 anos são 72%. 72% de 20 a 34 anos, isso é muita coisa, tá? Como que vocês tomavam até então as decisões sobre que ações fazer se vocês não sabem nem quem são as pessoas que vocês querem atingir? Agora a gente já tem algum dado para poder se nortear. Ué, o que houve aí? Ó. 64% estão na região sudeste, ou seja, obviamente a gente tem uma concentração na região sudeste pela concentração também de empresas de tecnologia, a maior parte está no sudeste também. Mas a gente tem uma concentração de pessoas lá. Quase 18% no nordeste, então essa questão demográfica de distribuição é super importante para a gente entender, olha, eu vou tomar uma decisão de fazer um evento, eu vou tomar uma decisão de onde o meu time de recrutamento vai abordar pessoas de que região, eu vou tomar uma decisão sobre quais políticas eu posso construir a partir de território, então a gente tem bons indicadores de por onde a gente pode começar. Quer dizer que o norte vai ficar esquecido no churrasco? Com certeza não. Bem pelo contrário, quer dizer que a gente precisa explorar um pouco mais a região também. Nós temos 1% das pessoas trabalhando no exterior, mas, em compensação, 90% dos respondentes têm interesse em internacionalizar sua carreira, mas quase 60% dessas pessoas têm inglês intermediário ou avançado. Tá, gente? E aí, algumas informações adicionais aí sobre o tipo de instituição que essas pessoas estudaram. Andresa, por que essas informações são importantes e relevantes? Quando você faz uma ação afirmativa, quando você resolve trabalhar com algum tipo de público, você precisa conhecê-lo e as necessidades que eles têm. Muitas vezes, e aí eu digo por conhecimento de causa de atender grandes empresas, fazemos intuitivamente, porque alguém disse em algum momento que era importante, que era interessante. É sempre um olhar colonizador e é sempre um olhar terceirizado, né? Eu acho que seria melhor para eles. Então, agora nós temos informações que consolidam o que a gente precisa. Então, por exemplo, eu vou oferecer um benefício na minha empresa, para oferecer esse benefício, de onde eu posso tirar um benefício educacional? O que essa pessoa precisa? Ela tem graduação? Ela não tem graduação? Ela se graduou aonde? Qual é o tipo de qualificação? Enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer o cruzamento desses dados para a gente tirar coisas interessantes. Eu gosto de trazer esse dado aqui porque tem muita gente que é contra a política de cotas raciais, né, nas instituições, muito porque é só um reacionário mesmo, ou racista, e muitos por não conhecer, não entender a lógica, né, como funciona o sistema de cotas. Inclusive, no TDC de 2018, eu vim falar sobre o sistema de cotas aqui nessa mesma trilha, quase saí escoltada, né, porque a cara da galera foi meio pesada. Ninguém estava pronto para aquela conversa naquele momento, mas enfim, ela aconteceu e a galera não gostou muito. Mas eu expliquei, literalmente, eu desenhei como funcionava o sistema de cotas. Então, esse gráfico aí mostra quantas pessoas utilizaram
políticas de acesso. Políticas de acesso quer dizer sistema de cotas, né? Ou seja, bolsa, sistema de cotas para acessar a graduação. Quase 47%, gente. Vocês têm noção do que é isso? Quem aqui estudou, não estudou pelo sistema de cotas? Podem levantar a mão que tem mais. Pode levantar a mão que tem mais. Pois é. É bom não precisar, né? Não aqui, a gente não está dizendo que vocês são ricos, tal, embora muitos sejam, mas eu quero dizer que não precisar desse tipo de política é uma coisa muito positiva também. E aí eu quero dizer para vocês que políticas públicas combinadas com ações da iniciativa privada estrategicamente pensadas de acordo com os dados apresentados têm efeito no desenvolvimento do país. Tendo efeito no desenvolvimento do país, obviamente, isso se destinará ao desenvolvimento da sociedade como um todo. É isso que vocês podem fazer de leitura. Essa é a vergonha, tá? Esse é o shame. Tem alguém aqui que contrata pessoas, faz entrevista? Levanta a mão aí quem faz entrevista. Não estou enxergando nada, mas vou fazer de conta que eu estou enxergando. Brincadeira, gente. Eu vi aqui algumas coisas. E aí, no trabalho de recrutamento que eu fiz por bastante tempo, e aí com mais força de 2020 para 2021, somente com pessoas negras, a vergonha, gente, a vergonha. A diferença salarial era uma coisa assim que eu dava vontade de sair, atravessar a tela e fazer todo dia um textão no LinkedIn lá, para falar das empresas que ofereciam aquela vergonha de salário. Com conhecimento, a gente já estava na pandemia, portanto, não podiam alegar que a gente. Porque a pessoa mora em tal lugar, a pessoa mora em tal lugar. Bom, se todo mundo trabalha remoto, teoricamente, todo mundo tem que ter o mesmo salário, certo? Muitas empresas ainda estão adaptando isso agora. Mas era uma vergonha, eu chegava a regiões do. Não vou dizer o estado, porque daqui a pouco tem alguém que vai lá, né? Pegar a gente mais barato. Mas, assim, eu ia em estado com pessoas com mestrado e início de doutorado com um salário mínimo. E trabalhando há 10 anos na mesma empresa. Coisas, assim, absurdas. Olha a faixa salarial das pessoas, gente. Vocês estão lendo? Então, assim, 37%, quase 38% dessas pessoas ganha 4 salários mínimos. É um absurdo se comparado. Compara com o teu salário aí, você, pessoa branca. Compara com o teu salário aí. Dá uma comparadinha, só para você ter uma ideia. A maioria é CLT, a maioria hoje trabalha à distância. E a gente também fez a pergunta se essas pessoas acreditavam que as ações afirmativas poderiam promover diversidade e inclusão no ambiente corporativo. A maioria diz que sim, mas, a maioria diz que sim, mas olha o que acontece. Quase 70% dessas pessoas nunca foram promovidas na atual empresa e quase 50% consideram que já poderiam ter sido promovidos em algum momento. Quase 27% não se sentem valorizados na organização e 31% sentem que não têm as mesmas oportunidades. Pasme, a maioria são mulheres. Né, gente? A maioria são mulheres na tecnologia, negras, que não se sentem valorizadas no ambiente de trabalho. Quanta novidade, né? Só vai piorando. E aí tem muitos outros dados, muitas outras informações relacionadas a pessoas que, enfim, internacionalizam carreira, tem mais algumas outras informações, mas eu quero, sobre a pesquisa em si, falar mais algumas informações. Nós fizemos também a pergunta, qual é o profissional que você, uma pergunta aberta, né? Qual é a profissional que você considera como referência na tecnologia hoje? Da lista saíram 10 pessoas, né? A lista a gente nomeou 10, mas a gente teve a felicidade de ter mais de 290 nomes inscritos, mais de 290 nomes citados. Isso é uma vitória. Tu imagina tu ter de cabeça, vocês conseguem, vocês que não são pessoas negras, e até quem são também, conseguem pensar em uma referência de tecnologia? Quando vem à sua mente uma referência de tecnologia em qualquer tema, para pensar se essa referência é uma pessoa negra. Tenho certeza que não, mas ok. É uma reflexão que eu estou trazendo para vocês. E aí a nossa ideia aqui não é sermos referências negras em alguma coisa. Eu quero ser referência, ponto final. Quando você pensar em diversidade e inclusão racial em tecnologia, eu quero que você pense no afronhar. Eu não quero que você pense num lugar específico, né? Quando eu penso em design, conheço o melhor designer negro do Brasil? Não, eu conheço o melhor designer. O melhor designer do Brasil para mim é fulano. Essa é a meta.
Bom, e aí falando dos profissionais mais citados, na lista dos 10 primeiros, nós tivemos aí as 3 primeiras rainhas do mundo, né, as CEOs do Brasil aí, a CEO, CTO e a CEO, Nina da Hora, Karen Santos, né, do Expro Minas Pretas, e a Kizzy Terra também do canal Programação Dinâmica. Quem conhece a Nina da Hora? Levanta a mão. Aliás, quem não conhece? Vocês não conhecem a Nina da Hora? Quem não conhece, levanta a mão. Tá vendo? É sobre isso. Deem um Google aí, pelo amor de Deus. Nina da Hora. Agora. Façam isso agora, imediatamente. Isso é uma vergonha para vocês não saberem quem é a Nina da Hora. Estou falando sério agora aqui. Pistolei. Coringuei aqui na palestra. É uma vergonha vocês não saberem quem é a Nina da Hora. É uma vergonha para vocês como pessoas brasileiras. Nem é como branco, como preto, como azul, como amarelo. Como pessoas, é uma vergonha vocês não saberem quem é a cientista Nina da Hora. Procurem agora, deem um Google e vão tratar de seguir e saber quem é ela. Sério, gente, chamei aqui na responsabilidade. Coringuei nessa palestra agora. Eu não acredito, estou chocada. Estou chocada. Vocês estão vivendo aonde? Numa bolha aonde? Que bolha é essa que vocês estão vivendo? Pessoas de tecnologia que não conhecem a Nina da Hora. Sim, por que eu estou falando isso? Porque vocês são obrigados a conhecer essas pessoas. Vocês são obrigados a saber o trabalho que elas estão fazendo. Vocês são obrigados, sim, a entender, conhecer outras referências, porque a gente não vai mudar o status quo. Tanto não vai mudar, porque eu vim aqui há 5 anos atrás e a gente tem o mesmo perfil de pessoas. Algumas, muitas com mentalidade muito avançada, tenho certeza que estão rodando programas, mas o perfil continua o mesmo. Por quê? Porque é confortável. É confortável para vocês não saber, não conhecer, não faz diferença na vida, né? Mas espero que a partir de hoje vocês vão ao Google e procurem Nina da Hora, Karen Santos e Kizzy Terra. Vocês têm obrigação de saber quem são essas 3 mulheres que estão simplesmente quebrando todos os paradigmas da tecnologia no Brasil. Vocês têm obrigação de saber quem são essas pessoas. Tenho certeza que se eu perguntar quem é o TikToker do ano, vocês sabem. Quem é o escritor do artigo sobre Node.js mais legal do mundo, vocês vão saber. Tenho certeza que se eu perguntar qual é, sei lá, o que está acontecendo aí no Call of Duty, vocês vão saber. Tenho certeza. Vocês têm obrigação de saber. Não só porque elas são negras, mas porque elas são profissionais, pessoas que estão mudando a história e a cara da tecnologia no Brasil. Depois dessa coringada muito simpática, que eu espero que vocês levem a sério, porque é importante reconhecer o trabalho das pessoas que estão, de fato, contribuindo. Essa lista vai até, mais ou menos, a gente nomeou 10 pessoas, e dessa lista de 10 pessoas, 7 são mulheres. Olha que coisa maravilhosa. Quando que nós íamos pensar que a gente ia ter esse ranking, né? Entre as organizações mais citadas, nós temos as 3 primeiras, ThoughtWorks, Magazine Luiza e Nubank. Curiosidade desse ranking. Apenas uma empresa que é a primeira que está nomeada é uma empresa de tecnologia. Ó, vamos lá comigo. Ó, né? Só uma empresa da lista inteira, da lista até os 10, é efetivamente uma empresa que vende software, né? Que vende tecnologia. Apenas uma. Todo o resto é varejo, é banco, é sei lá mais o quê. Será que isso é um sinal para nós, pessoas tecnologistas? Será que isso é um sinal, uma oportunidade, uma bronca? O que será? O que pode ser esse indicativo, né? Depois vocês vão ver o resto da lista aí. Tem outras empresas que eu olho assim, deixa abaixo. Eu olho para, espera aí que eu deixa para lá, mas deixa assim, melhor não, né? Não tenho meus advogados estão de férias. Mas enfim, como é uma pesquisa espontânea, as pessoas que nomearam, a gente respeita os dados da pesquisa. Aí, gente, e agora, né? Depois disso, coringuei, falei. Vocês foram lá buscar a Nina? Quem já abriu o Google aí para saber quem era a Nina? Estão com vergonha? Espero que sim. Espero que vocês tenham ido ver quem é Nina da Hora. Karen Santos, muito bem, muito bem. Karen Santos e Kizzy Terra. Kizzy Terra, inclusive, gauchíssima, maravilhosa. Olha, deixa abaixo, não vou nem falar. Agora, né? Depois disso tudo, esse monte de coisa que a gente vem conversando, a pesquisa vai estar disponível para vocês baixarem. Eu vou pedir toda a consideração para que vocês
levem a pesquisa para suas empresas e vocês, principalmente, como pessoas tecnologistas, pessoas contratantes, muito mais que isso, como cidadãos, leiam essa pesquisa e entendam. Nós estamos falando de dados, a gente vai falar sobre IBGE, a gente vai falar sobre os dados do CGI, tem um monte de dados. Se a sua empresa toma decisões com base em dados, por que esses dados não são considerados para que você também possa tomar decisões sobre pessoas? Esses não valem? Os dados do IBGE não valem? Os dados do PNAD não valem? Bom, a gente está falando aí, então, de uma série de coisas que podem ser feitas em relação às ações afirmativas e tal. Tem um caminho grande aí para ser construído. Tem bastante coisa para fazer, tá? Vocês têm muito trabalho, mas a gente já em 2 anos já conseguiu aprender muito. Eu quero, para não alongar mais, eu quero falar um pouco do evento que a gente realizou em novembro, agora, em São Paulo, porque olha que incrível, né? Eu moro aqui há 20 anos, a minha empresa é registrada aqui, eu gero empregos e pago impostos, mas eu tenho que fazer meu trabalho em São Paulo porque o Rio Grande do Sul não acolhe o meu trabalho. Todos os meus clientes são de fora daqui, olha que coisa, né? Indicador. E aí a gente fez um evento de tecnologia, tá? Fique bem claro, um evento de tecnologia em São Paulo, em novembro, com mais de 300 pessoas negras líderes de tecnologia. Tecnologia, nós não falamos sobre diversidade, nós não falamos sobre inclusão, nós estávamos falando sobre tecnologia. Arquitetura, mobile, enfim, milhares de assuntos técnicos. E aí a gente reuniu um monte de gente. Será que vai passar aqui? Ah, entendi. Tá. Então não preciso fazer nada. Mas eu quero que vocês assistam um pouco do que passou aí nesse evento que a gente fez em novembro. E toda vez que você pensar em afronhar, em coisas sobre nós, não nos coloque na caixa da diversidade, nos coloque na caixa de tecnologia. Há 20 anos eu trabalho com tecnologia. Eu domino tudo que vocês utilizam como ferramenta. Não programo, mas eu sei o que você precisa para programar. Então, quando você pensar ou for fazer a sua estratégia de atividade, de capacitação, de eventos, eu quero falar com o gerente de engenharia, eu não quero falar com a área de diversidade somente. Tá tranquilo, eu tô sem pressa, hein? Tamo aí. Jamais imaginaria que eu chegaria num dia como esse, num lugar como esse, com tanta gente maravilhosa, brilhante e excelente, falando sobre a nossa excelência. Hoje o assunto aqui é a nossa intelectualidade. Que bonito, né? Para a concepção de todas essas obras, né? Primeiro eu trabalhei com um briefing e um mapeamento que surge aí da Afroiá para a construção desse rio da riqueza, esse percurso que perpassa aqui com o Intel. E enquanto proposição técnica, é feita uma produção através de ciência de dados, ou seja, mineração de dados, de bases de dados. Eu faço também essa mineração através de API em Python e Google Colab. E a partir disso, essas imagens elas surgem aí como resultados, esses cenários utópicos. O Afroea Tech Hub é um evento muito importante porque, além de ter uma carga técnica muito forte, que é responsável por melhorar o mercado, melhorar os profissionais envolvidos, também é interdisciplinar. Então, enquanto alguém interessado em políticas públicas, direito e política e economia, eu posso dialogar e fazer networking aqui. Ai, gente, chorei. Só esse ano, esse foi o segundo evento, mas em julho nós fizemos um outro evento, o Afroiá e o Extra Minas Pretas, com 600 mulheres negras num teatro em São Paulo também, somente mulheres da área de tecnologia. Então, só esse ano já foram mais de 1.000 pessoas só em eventos, tá? E isso as empresas não conseguem achar para contratar. Mas, por quê? Estão buscando em que lugar, né? Para fechar,
a gente tem essa frase: o papel da tecnologia na construção do amanhã. Esse é um lema muito bonito do TDC 2022, né? E eu pergunto para vocês, ao invés de o papel da tecnologia na construção do amanhã, eu pergunto para vocês: quem está incluído na construção do nosso amanhã? Quem é que vocês vão trazer para construir esse amanhã? Quem é que diz o que é o amanhã? Para quem? Parece clichê, né? Mas enquanto a gente estiver colocando o software, né, a funcionalidade à frente de quem está pensando, a gente vai continuar fazendo aí a carinha no Lensa, né, utilizando lá o software cheio de viés racista para fazer a nossa carinha de bonitinha lá na inteligência artificial, né? A gente vai continuar utilizando esse tipo de software, por exemplo, e achando super normal no dia que era um dia mundial de doação, por exemplo, as pessoas gastando R$ 50 para fazer o seu avatar no Lensa, mas não doando para projetos de fome, sobre outras tecnologias. Olha que coisa, né? Gente, eu coringuei mesmo, é pra gente é para doer, porque se não doer, em algum lugar tem que doer. E aí não é uma dor de, ai, tadinhos, é uma dor assim, se você não tem a pauta da diversidade e inclusão como uma pauta da sua vida, como um cidadão, você não vai ter na empresa. Isso é muito óbvio. A empresa não vai te tornar um cidadão. Se você não tem isso no seu dia a dia, como uma pauta, como uma realidade de uma ação que você constrói dia a dia, você não vai fazer isso na empresa, a empresa não vai conseguir te modificar. Muito obrigada, era isso. Quero dizer que eu trouxe algumas camisas aqui, quem quiser depois, e essa aqui eu trouxe para sortear, a Yara vai, né, ver aí como é que vai fazer. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês, a gente se fala nas redes.